Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela seu 87.9. Você pode acompanhar também pelo nosso site, porque nós estamos a vivo e a cores nesse momento. É só clicar aí, adventofm.com.br. Aqui é a rádio servindo a comunidade. Bem, nós temos aqui dois convidados especiais aqui nesta manhã, né? Além da Nara Cordeiro e também do Mário Sérgio Resta, que está aqui nos auxiliando também na parte de som e imagem. Bom, nós estamos aqui com o Cláudio Luiz dos Santos, né, que é o idealizador do projeto de crianças portadoras especiais, né? E também ele trabalha em escola pública, né, com microbiologia. É isso mesmo, Xará? Bom, deixa eu ligar seu microfone, senão não tem jeito de você falar, né, meu querido? Fica difícil, Vamos lá. né? Bom dia, Cláudio. Ok, bom dia, Cláudio. Bom dia, Nara. Bom dia aos demais presentes. Bom dia, minha querida Franciele. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui. Exato. Então, nós estamos aí com essa proposta, né, que já é realidade, na verdade, né? Com relação a esse livro, que tem o nome Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista. Ok. Bom dia também a Franciele, também, que é nutricionista, né? Que está aqui. Bom dia, Franciele. Bom Seja dia. bem-vinda. Bom Tá? dia. Então, nós vamos tratar aqui de um tema. Bom dia também a Nara, né? Oi, Bom Nara. dia, Cláudio Mainer. Estamos aqui, todos os ouvintes e todos os presentes aqui, nesse dia tão especial. Ok. Vamos então tratar do assunto que é relevante para toda a comunidade, né? Então, fique ligado aí que vocês vão ter aí uma aula, né? Sobre esse livro também que está sendo lançado. Pois não, Nara, pode continuar aí. Vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui ao vivo, são 10 horas e 14 minutos. Olha, a garganta já tá daquele jeito, né? Vamos começar já com a gargantinha ruim hoje, né? Carnaval, a gente fica aí de folga, e quando vem trabalhar já volta daquele jeito, né? Mas vamos lá. Hoje a entrevista é com a nutricionista Franciele Franco, que também, né, veio aqui para nos brilhantear falando sobre o lançamento desse livro. O livro é Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista. E também, claro, como o Cláudio falou aqui, bem claro para a gente, o idealizador do projeto, do livro, o Cláudio Luiz dos Santos, que está aqui, que também é meu xará aí também na escola. Você é professor, é isso? Na verdade, eu sou técnico, né? Técnico né? em microbiologia, e pela experiência vivida nas faculdades, eu consegui fazer com que o meu conhecimento pudesse ser útil nas escolas públicas, trabalhando com a inclusão, que é uma das minhas falas neste livro, né? Isso é muito importante, Cláudio. Estou muito feliz com a sua presença aqui, porque realmente a pessoa que se aventura, não é, Franciele, para entrar numa escola, mesmo sendo um técnico, enfim, mas trazendo uma proposta tão importante como essa, falar sobre a inclusão, é muito importante hoje nas escolas e a gente precisa falar sobre isso mesmo. Então hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, né? Eu vou repetir o nome do livro aqui, é Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Autismo, é isso, né? Espectro. Espectro autista, é bem difícil, mas é assim que se diz, né? Espectro autista. Então, até há pouco tempo atrás, vou falar um pouquinho da história, nada se sabia sobre as causas desta perturbação no neurodesenvolvimento infantil. Neste momento, a ciência começa a dar as suas primeiras respostas, né? Uma das primeiras descobertas diz respeito ao fato de não existir só uma causa para o autismo, né? Existem várias causas aí, inúmeras causas para o autismo, não é, Fran? A gente estava até falando sobre isso aqui agora há pouco, antes de começar o programa. Existem várias situações potenciadoras, né, para determinar aí o aparecimento dessa perturbação. A primeira causa para o autismo é referida como sendo genética, né? Algumas pessoas, enfim, né, comprovado, acho que cientificamente, na verdade, né, que tem essa questão genética, né, que já infelizmente nasce com essa questão. Os cientistas identificaram um número, né, de raras mutações genéticas associadas ao autismo. Então aqui é um pouco do que a gente entende, do que a gente ouve falar sobre o autismo, né, na verdade, dessa questão genética, mas nem sempre acontece assim, existem outros fatores, né? O autismo tem como causa uma combinação de demais fatores, né? Por exemplo, além das alterações genéticas, tem os fatores ambientais também que influenciam. Alguns surgem antes e depois do nascimento, né? A gente poderia citar aqui vários
que acontecem, né? Só que a gente gostaria de deixar bem claro isso, né? Não é, Franciele, que não é em todos os casos, são em alguns casos isso, e não é fator preponderante, né? Não é isso? Sim. Pode falar um pouquinho, Fran. Então, quando a gente fala em diagnóstico de autista, a gente não tem um motivo. A gente não tem um motivo específico para a gente falar, olha, foi isso que causou autismo nessa criança. Né? Tem algumas linhas que falam que a criança já nasce autista. Que é a questão genética que nós colocamos. Isso, que é a questão genética. Mas a gente tem que ficar sempre atenta ao tratamento das crianças. Então, assim, o diagnóstico melhor é o inicial, quando você acha ali, quando você começa a desconfiar que a criança tenha. Mas para fazer isso, esse diagnóstico, a gente precisa o quê? Ir no médico. Especialistas, né? Especialistas. Pessoas que, né? Cada criança é Identifique. individual. Então, assim, a gente não pode ficar comparando as crianças. Então, assim, eu conheço uma criança que é autista, que anda na ponta dos pés. Ai, meu Deus, meu filho anda na ponta dos pés, ele deve ser autista. Não, pode ser que não. Então, a gente tem que sempre olhar os sintomas e comunicar ao médico para fazer essa avaliação. Até porque hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem todo um protocolo a ser seguido para esse diagnóstico. Não é tão simples, Não né? é tão simples. E ele também não é feito em uma única consulta. Eu imagino. Né? Então, assim, essa criança ela tem que ser muito bem avaliada. O que a gente sabe do espectro é que a criança geralmente ela tem um déficit de comportamento, né? Então ela tem uma dificuldade. Pode ser uma dificuldade verbal, então ela não consegue falar. Pode ser uma dificuldade de raciocínio. Pode ser que a criança caia demais. Então, assim, a gente tem vários pontos que podem ser avaliados. A criança pode ter muitas comorbidades. Também. E as comorbidades, assim, são coisas que a gente sempre fala que tem que ficar muito atento e levar ao médico especialista para entender ela. Por quê? Porque, assim, muitos pacientes com espectro não conseguem dormir direito, né? Então, eles têm um problema com cortisol, alguns, e esse problema atrapalha o sono dessa imagina criança. que judiação. E eles não se socializam também, né? Isso, muitos não e alguns sim. Então, assim... Mas de maneira errada, às vezes, né? às vezes, assim, não consegue olhar no olho alguns, né? Mas a gente tem também os que conseguem. Então, por isso que eu falei, não dá pra gente falar assim, olha... Não tem uma fórmula não específica, existe uma né? fórmula específica. Cada autismo acontece de uma forma diferente, né, Cláudia? Se a gente for colocar aqui, né, por exemplo, igual você está falando da questão da inclusão, para você incluir um autista, uma criança, enfim, um adolescente, uma pessoa, você tem que primeiro entender qual que é a realidade dela, né? Ou respeitar essa realidade, né? É bem isso. Me permita só voltar um pouquinho. Por favor. Quando nós propusemos ou pensamos em ter esse livro, eu confesso que eu imaginava que com o meu título da inclusão e sabendo um pouco sobre a eficiência da ocitocina, que o livro seria perfeito. Eu vou fazer um livro, o Papai do Céu vai me ajudar e está perfeito. Mas a experiência vivida em diversas escolas, quase 25 anos trabalhando com inclusão. 25 anos, olha, Cláudia Mainer, não é uma brincadeira, não. A inclusão, é uma história de vida, hein? Lá atrás ainda era, a Unifil se chamava Cesulon, nós começamos um trabalho junto com a equipe de nutrição. Viu, Olha, Fran? que legal. Com relação ao aleitamento materno. Acho que a Fran nem pensava em ser nutricionista. Não, não. Olha, já pensava um pouquinho, gente. Eu tô com 21 anos de formada já. Então já pensava. Tá certo. Então tá bom. Então, lá atrás, nós começamos então esse trabalho, incluindo essas mamães de periferia, principalmente Não, ao então, aleitamento materno, difícil, né? E mal sabia eu, meus 3 filhos ainda, só tínhamos 2, e meu filho ainda era bem pequenininho, mal sabia eu que, alguns anos depois, a minha nora ia precisar do leite materno. Então, olha o agir de Deus na nossa vida, né? Eu entrei na questão do aleitamento materno e lá na frente eu vim precisar Você desse veio a leite. precisar. Exato. Então, pode para dar falar. sequência, veja como que é complexo a questão do autismo. Muito.
depois nós começamos a trabalhar nas escolas com a inclusão envolvendo outras anormalidades. Quando eu me deparei com a questão do autismo, eu fui vendo as dificuldades e aí surgiu a ideia de começar a convidar profissionais de diversas áreas a vir comigo escrever esse livro. Surgiu também a doutora Franciele, né, e Incrível, tantos outros que né? depois nós Uma vamos estar excelente citando profissional. também. É isso mesmo. E a gente vai falar muito sobre esse livro. Quero que você puder falar um pouquinho sobre cada parte. Eu não sei se a gente vai ter esse tempo, mas eu espero. A gente está tentando, reduzindo aqui o máximo a entrevista para que você fale mais do livro e menos sobre, sobre o autismo, enfim. Porque, gente, deixa eu explicar para vocês. Nós não conhecemos muito sobre essa realidade, né? E até as próprias pessoas que trabalham com isso, eles mesmos me disseram aqui que é muito complexo falar sobre autismo, né? Ele não é, por exemplo, como o síndrome de Down, que você sabe que tem uma alteração do cromossomo. Não é como um outro tipo de distúrbio que exista, que você tem assim, uma comprovação científica clara e objetiva. O autismo é caso a caso. É situação a situação, né? Por exemplo, entre os fatores que eles colocam aqui, que poderiam, que acontecem, que em alguns casos acontecem antes e depois do nascimento, tem aqui algumas situações que eu não sei se é o caso de mães ou pais ou de famílias aí que estão nos ouvindo. Por exemplo, idade avançada dos pais no momento da concepção, peso baixo à nascença, a exposição fetal à medicação que possa causar anomalias, dificuldades no parto, especialmente as situações em que o bebê tem períodos de carência de oxigênio no cérebro, que pode acontecer isso no período gestacional, né? As mães que durante a gravidez estão expostas a elevados níveis de poluição ou pesticidas, enfim. São alguns dos fatores que eles comentam aqui, que eu fui me interagir, que eu fui tentar descobrir um pouquinho, Cláudio e Franciele. E eu vi que são características que eles colocam porque já aconteceram casos, mas que não necessariamente sejam esses os fatores, porque eles deixam bem claro que não, esses fatores sozinhos não causam autismo, né? Mas a combinação deles com fatores genéticos. Então, para deixar bem claro aqui, né, para os ouvintes, não é, Cláudio? Isso. É desse jeito. É que nem eu falei logo no começo, não se bate o martelo em cima de uma... Não se fecha essa questão. É possível também, há algumas tendências que defendem a questão da alimentação com agrotóxico, Também, né? com Isso. modificações genéticas na alimentação, o fator do casal ter filho mais velho também. Então, são várias vertentes, né, que estão sendo seguidas, né? Mas o certo também é que mesmo nos níveis que o autismo é dividido, não é a igualdade, não é parâmetro. Não. Cada autista tem uma identidade diferente, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um Né? caso. Cada caso é um caso, É com como- certeza. O paciente autista, inclusive, assim, a gente sempre fala o que você tem que prestar muita atenção, talvez, para passar aqui para o pessoal, né? Então, assim, claro, como eu falei, é um transtorno de comunicação. Então, o primeiro sinal que a gente nota é essa dificuldade de comunicação social. Então, talvez aquela criança que não consegue rir quando você conversa, ela não consegue interagir com você. Então, isso já é um sinal que você tem que prestar atenção. Vive no mundo particular dela, não é? Isso, ela às vezes tem um hiperfoco, então ela foca muito em uma coisa e só fica naquilo, não consegue brincar com os coleguinhas, né? Inclusive, o Cláudio, eu trabalhei com a inclusão justamente para trazer essa criança com outras crianças. Então, A questão lúdica, você fala, trabalhar o pedagógico, né? Essa coisa de trazer ela para a realidade, né? Dentro das limitações dela. Eu acho que é isso, E né? quando a Fran fala do hiperfoco, é muito interessante você... vamos imaginar assim, uma família com uma criança autista e ela foca naquela questão da dificuldade, do desespero, até mesmo do luto que ela vive no dia a dia por ter um filho autista. Mas se você perceber que essa criança tem um hiperfoco em algum fato, em alguma posição, ela trocar o luto pela alegria desse Sim, hiperfoco, né? de ter, Porque se eu for contar, e me permita, tenho uma amizade bacana com os pais de um aluno chamado Nicolas. Esse menino autista, já contando aqui uma experiência, Não, tá? sim, pode contar. Ele ficava sempre isolado, como uma das características da criança autista, né? E eu não estava lá por esse menino. Minha missão nessa escola era com uma outra criança cadeirante. E eu me incomodei demais em ver aquela situação do isolamento daquela criança. E
procurei me aproximar. Só que a fala dessa criança comigo era muito pouca. Era não, sim, talvez, muito pouquinho, né? Mas eu consegui ter um acesso naquilo que eu falava com essa criança dia a dia. Mal sabia eu que essa criança comunicava com os pais. O tio Cláudio falou isso para mim. O tio Cláudio falou para mim sair do solo. O tio Cláudio falou se eu tinha comido. E esse pai veio falar comigo. Pode, né? Gente, você acha que a criança não está entendendo, mas dentro das suas limitações ela estava compreendendo tudo, né, que estava falando. Exatamente. Só para fechar essa questão dessa criança, houve a reunião dos pais e esse pai me procurou. Como eu não sou professor, eu não estava em sala de aula. E o pai quis saber quem era o Cláudio. Quem é o Cláudio? Quem é o Cláudio, né? Mas normalmente quem presta atenção na criança, eu vou ser sério, eu sou professora. Muitas vezes essas crianças elas ficam isoladas na escola. Porque na escola nós temos muitas crianças assim. Aí chega no intervalo, você percebe, né, Cláudio? Você que está no ambiente escolar também. Elas ficam sempre no cantinho. E aí quem vai prestar atenção nelas, às vezes, é a tia da cozinha, é a tia da limpeza. São essas pessoas. É isso mesmo. É um técnico, não necessariamente é o professor, às vezes, porque não tem tempo, às vezes, de cuidar de tanto aluno. Isso é uma falha. Viu, Cláudio? Deixa eu ligar o microfone aqui. Me diga uma coisa, o transtorno do aspecto autista começa na infância, né? E ele persiste até na adolescência, na idade adulta. Como que vocês fazem essa análise? Persiste. Eu posso só complementar a pergunta do Cláudio para vocês É que eu responderem? não fechei a questão ainda. Aí eu quero que vocês respondam tudo de uma vez. Tá, joia. Dentro do que o Cláudio falou, eu queria agradecer, porque o Cláudio falou de algo que a gente já ia falar, então eu queria perguntar para vocês exatamente isso. Normalmente, os sintomas são detectados por volta dos 2 a 3 anos de idade, mas eles podem ser reconhecidos aí entre os 8 a 12 meses. Né, pelo que eu entendi. E se o atraso, se tiver atraso, né, o desenvolvimento for muito grave. O atraso no desenvolvimento da linguagem por volta de 2 anos de idade é normalmente um dos maiores sinais, né, que os pais identificam. Eu queria saber se isso é fato mesmo, se isso acontece nessa idade, 2, 3 anos, mas acontece em muitos casos em que vamos colocar assim, demora um pouco mais, né, para descobrir né, às vezes as pessoas vão descobrir depois, tardiamente, né? Tem casos de pessoas que são adultas que descobriram que a vida inteira foram autistas e não sabiam, né? Então, complicado, exatamente isso. Então, assim, o que acontece? O espectro, a pessoa pode estar nele ou não. E ela pode entrar por alguns momentos. Então, por exemplo, nosso trabalho até é conseguir conduzir isso. É conseguir conduzir uma criança em crise, trazer ela para calma, digamos assim, e para que ela consiga conviver em sociedade, conversar. Inclusive, no livro, nós temos uma médica, a doutora Juliana Brum. Isso, ela faz diagnóstico tardio em adultos. Aí eu não acredito. Isso, então muitas vezes os pais descobrem que o filho é autista. Como sabem que tem uma origem genética, eles começam a prestar atenção neles. E aí vê que eles não gostavam de interagir socialmente, começam a ter algumas lembranças da vida dele e que ele conseguiu passar por cima disso. Meu Deus, eu fico imaginando você descobrir que seu filho é autista porque talvez você já era, né? E aí depois descobre que também é autista. Mas é claro, é um autista que conseguiu driblar isso aí, essa parte de comunicação. Dentro das suas limitações, é claro. De repente é uma pessoa que não gosta muito de interagir socialmente, de sair, mas conseguiu constituir família, ter filhos, trabalhar, se formar. Então, assim, ser autista, né, estar dentro do autismo não significa... Do espectro, né, que eles falam autista, né? Não significa você não conseguir conviver em sociedade. Muitas vezes as pessoas pensam que, ai meu Deus, a autista não vai estudar, eu vou ter um fardo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Isso. Tá, mas voltando aqui na questão diagnóstico que você falou, o que acontece? Muitas vezes as mães já notam com 6 meses de idade. Já dá para começar a notar. Então, às vezes, até por uma dificuldade no aleitamento materno, uma falta, a criança não olha para a mãe, né? Então, a mãe já começa a notar alguns pontos que são extremamente importantes na parte da comunicação. Por quê? Porque nosso primeiro comunicar é o olhar.
né? Então a gente olha Eles já... chamam de ausência do contato ocular. Isso. Eu estudei. E aí também, assim, poucas expressões faciais. Lá pelos 9 meses, por exemplo, claro que cada criança é uma criança, mas a gente tem alguns marcos importantes. Então, por exemplo, com 9 meses, a criança já deveria estar falando palavrinhas, tipo mamã, papá. Então, se a criança não tá, óbvio, umas atrasam, outras adiantam, mas até os 12 meses essa criança tem que falar alguma coisa. Se ela já não fala nada, é outro sinal. Não responde, por exemplo, quando a mãe fala o nome dela, né? Acontece isso que eu, né? A ausência também do reconhecimento da voz do pai e da mãe, né? Isso. Como se não, né? Isso, dificuldade, por exemplo, quando você aponta o dedo e fala, olha lá, a criança olha para o dedo em vez de olhar para o lugar, e ela não consegue entender que o olha lá é lá do outro lado. Isso. Então, isso também pode ser um sinal. Então, assim, a gente tem muitos sinais que elas vão deixando, Que você vai percebendo. que você vai percebendo. Teve um aqui que me chamou a atenção, eu queria até falar com vocês, depois o Cláudio vai falar sobre essa questão. Eles têm, em alguns casos, existe, como vocês falaram, ausência de expressões de alegria ou prazer. Né? Ou seja, não demonstra alegria, é isso, né? Sempre tristeza, né? Apatia, às vezes, né? Não, casos, pode ser que tenha dessa forma, mas também Alguns tem o casos. contrário, alguns casos. Quando também falou da questão do olhar, né? No olhar, não fixar Não o fixar olhar, o olhar da mãe. Aham. na mamãe, ou em quem quer que seja, é também um elemento de defesa dessa criança. Então, às vezes a gente, mas eu vou forçar para ele olhar em mim e tal. Isso pode trazer um problema ainda maior, porque ele está, é como se, vamos imaginar, se nós estivéssemos girando, e há um determinado momento que a gente fica até com ânsia. Então, se a criança autista ela não foca nos seus olhos, claro, é um sinal de que ela pode ser autista, Sim. mas se ele não foca é porque ele também está se defendendo. Sabe? Então, um vamos modo de se forçar. defender, É um modo né? de se defender, de chamar a atenção. Eu tenho na minha família uma criança autista, mas eu não vou falar quem é, até para não expor, né? Mas ele tinha uma mania de pegar qualquer objeto, de qualquer corda, alguma coisa, e ele ficava girando. A gente percebia isso. Qualquer coisa que ele pegasse, que ele conseguisse girar, ele ficava girando. Era E um se é um comportamento. carrinho, ele não brinca normal, ele vai ficando girando a rodinha do É, carrinho. ele fazia Você isso, entendeu? exatamente. E passava Eles muito brincam de tempo forma fazendo diferente. Isso, eles brincam de forma... Então, assim, são pontos que a gente pode estar prestando atenção Né? e levar para o pediatra para ver se precisa de uma avaliação de uma neuropediatra para o diagnóstico correto. A gente chama na escola isso de alunos laudados, não é, Cláudio? Sim. Esse aluno é laudado. Ele tem um laudo, porque ele passou por um médico. E quantos estão ali na sala de aula que nem passaram por um especialista, a gente não sabe. Aí fala, ele é autista. Não, às vezes ele tem um outro distúrbio que a gente não sabe. Déficit de atenção, como que é? TDAH, né? Que você trabalha com criança, sabe melhor do que eu Também. isso daí, né? E tinha uma menina na minha sala, uma aluna, que ela apresentava até um certo desequilíbrio e a gente achava que ela tinha até um grau de esquizofrenia, porque ela tinha comportamentos muito estranhos. Ela ria sozinha, ela falava sozinha, ela conversava com ela mesma, ela dentro da sala de aula ela ficava, ela sozinha fazia isso. E isso me angustiava. Mas aí é outro caso, né? Então a gente tem que saber identificar, né, Cláudia? Então, quando você fala do laudo, o ideal de um laudo, embora quem assina o laudo normalmente é um neuro, né? Que é um neuro que assina, que fecha o laudo. É o neuro, né, Fran? É isso, né? É o neuro. O ideal seria que fosse formado esse laudo por uma equipe multidisciplinar, né? Onde cada profissional levanta e estuda essa criança e o neuro, analisando todo esse comportamento trazido pela equipe multidisciplinar, venha e traz o laudo. Mas eu vou mais além. No nosso texto aqui, quando nós falamos da inclusão, eu busco trazer um novo laudo se somando a isso, que é como é o meu filho ou a minha filha fora da escola. Qual é o comportamento, o que ela gosta, o que ela não gosta, como que é a convivência dela na minha casa. Muito importante, né? Quando Isso, você sim. traz isso para a direção da escola onde seu filho está estudando, não quero dizer que isso não esteja acontecendo, tá? Sim. Mas se trouxerem isso, vai facilitar, porque você vai ter o laudo de um médico e as informações dessa mamãe e qual é a metodologia dessa escola. Não é a criança autista, no meu modo de pensar, no que eu escrevi, que tem que mergulhar no mundo da escola. É o contrário. A escola precisa mergulhar no mundo dessa criança autista e gradativamente
trazer essa criança autista para o mundo da escola. E isso não acontece, viu, Isso não Cláudio? acontece. Infelizmente não acontece, Fran. Eu estou dentro da escola e assim, nós não fomos preparados, porque eu sou professora de língua portuguesa também, e a gente não é preparado para isso. Eles simplesmente trazem as crianças e falam para a gente assim, tal aluno tem laudado, tem esse é TDAH, igual você falou, esse é isso, esse é aquilo, e agora você que vire-se. Como assim vire-se? Não é? E a incidência está muito alta, né? Então, muito. a gente tem que aprender a trabalhar com isso, porque agora a CDC de 2023 deu 1 para 34. Ousamos dizer que é mais. Mais, porque tem sala de aula que você tem de 4 a 5 Mais. alunos dentro de uma sala de 30 alunos. Isso, então eu sempre falo até, quem não conhece, tem que começar já a conhecer. Até porque para a gente saber como lidar com a situação. Às vezes até a mãe passa por muito julgamento. Sim, E é uma muitos. coisa muito importante da gente falar, que às vezes você vê uma criança fazendo birra, gritando, e aí fala, ai, se fosse meu filho. Né? Não é bem assim, gente. A gente não sabe se aquela criança está num espectro. Eu tive um aluno, eu nem vou falar o nome também, né, por questão de respeito, mas ele era um menino desse jeito, ele era inteligentíssimo, Cláudio. Tudo que você perguntava, ele respondia. Tudo o que você perguntava, ele respondia. Ou seja, ele não tinha problema de cognitivo, Altas de habilidades, ele tinha né? altas habilidades, ele era inteligentíssimo, ele era à frente de todo mundo. Só que ele vivia nesse mundo dele. Nesse mundo dele, de repente, ele soltava grito no meio do nada. Ele fazia brincadeiras que as crianças falavam, mas por que ele faz isso? O tia, toda vez ele fica fazendo. Ele ria gargalhadas, assim, sozinho, assim. E as crianças riam junto com ele, porque não sabia por que ele ria. E aí eles falavam, vai, professora, mas às vezes enche um pouco, porque ele ri em todos os momentos, ele ri. Então, assim, até eu entender isso, o que eu fazia? Eu trazia ele para dentro da aula. Eu falava, não, que legal, olha, vamos rir com ele, vamos brincar, vamos interagir. Só que chegou um momento em que eu tive que conversar com a mãe dele. Porque ele estava tendo comportamentos, assim, estranhos mesmo, sabe? E que estava chamando muita atenção da turma, incomodando a turma. E sabe, uma coisa, nós falamos então na questão aí de um laudo diferenciado que mamãe e papai possa trazer, mas algo também fundamental as escolas poderiam adotar, nós escrevemos também isso no nosso ponto de vista sobre a inclusão. No momento que o pedagogo da escola, o professor da escola, ou quem está recebendo uma turma, pega o laudo médico e mais o laudo que a mamãe trouxe, e você já sabendo a sala de aula que esse aluno vai chegar, eu penso que o ideal seria a equipe pedagógica dessa escola chegar na classe sem ter o aluno autista e conversar com essa turma. Queridos, preparar essa turma, porque, olha, nós vamos ter uma criança especial, é uma criança autista, e pode até conversar um pouco, vocês sabem sobre o que é autismo e tal. E a gente precisa criar aqui uma parceria, vocês precisam nos ajudar a saber qual excelente, trazer né, a responsabilidade para todos, verdade. porque com isso você vai evitar o bullying. Com certeza. Sabe? Porque, olha, a criança... Isso é muito comum. Exato. A criança tem uma certa dificuldade, mas ela também sabe coisas que talvez a gente não saiba. E eu preciso contar com vocês, alunos, para a chegada do Pedrinho, da Mariazinha, na sala de aula. E aí você preparou o momento da inclusão. Você preparou Essa é a verdadeira inclusão, a recepção, vamos colocar, né? Essa é a verdadeira inclusão. Né? A mãe comentou isso comigo mesmo, Cláudia. Ela falou assim, você sabe há quantos anos o meu filho sofre de bullying calado, professora? Você não tem noção de quanto tempo ele sofre de bullying. E aí que eu consegui entender o desespero daquela mãe. Vamos ao intervalo agora, Cláudio, e aí nós voltamos, vamos tomar uma água, respirar um pouquinho mais, e a gente vai voltar a falar do livro, tá? Vamos falar só sobre o livro agora, então fique ligadinho, você que quer adquirir esse livro, que logo vai estar lançando aí, parece que é para abril, né, o lançamento do livro, Isso. Diferentes olhares profissionais sobre o transtorno do espectro autista. Olha que incrível tema, os profissionais que estão aqui, a gente quer saber tudo sobre esse livro aí, tudo de maneira resumida, porque senão a gente vai ficar um dia inteiro aqui, mas a gente volta para falar um pouquinho mais sobre este livro tão importante que é o foco da nossa entrevista de hoje. Bem, amigos, estamos de volta então com o nosso programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com duas pessoas especiais, né? Trazendo um tema muito importante e que todos devem ficar sabendo um pouquinho mais, né? Às vezes a gente tem uma criança em casa e não sabemos que ela está com TDA, né? E muitas vezes vai descobrir isso na escola ou alguém, né, fora da família que possa dar uma olhada mais especial nessa criança para saber que ela está com esse autismo, né?
Estamos aqui com a Franciele Franco, nutricionista, e também com o Cláudio, né? O Cláudio, que é o idealizador do projeto de crianças portadoras de TA. E também ele faz parte da escola pública em microbiologia. É isso, Xará? É isso aí. É isso aí. O Cláudio falou muito bem, né? E nós estamos aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre essa realidade. Hoje nós estamos falando em especial sobre o lançamento do livro que o Cláudio, a Franciele, mais uma equipe de profissionais idealizaram e já está quase pronto. Eu não sei se já está pronto, já está na gráfica, eu não sei, eu vou saber tudo isso agora. E o título do livro é Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista. Vamos lá, Cláudio, Franciele, eu quero que vocês me falem agora quem são os responsáveis, os idealizadores, quais são os profissionais que te desenvolveram essa ideia. Fale aí, conte a história deste livro, como ele surgiu para a gente poder entender em que fase ele está. Explique para a gente um pouquinho mais sobre esta obra de arte que está saindo aí das mãos de vocês. Primeiramente, eu sou muito grato a Deus que me trouxe profissionais assim tão especiais para fazer com que esse livro seja extremamente útil a toda a sociedade, tanto na área clínica, hospitalar, quanto na área educacional e principalmente para as famílias, né? Porque nós temos aqui, a começar pelo ILESE, são 3 escritoras, a Adriana Martinelli Casagrande, Andréia Gama Piana e Gláucia Maria Machado Sorge. O tema deles é o trabalho do Instituto Londrinense de Educação para crianças excepcionais. Que demais. Gente, que legal. E a Adriana, inclusive, conversou comigo o seguinte: eles preparam jovens para o mercado de trabalho. Nós temos aqui já algumas empresas em Londrina, e no qual eu até já fui atendido por esses jovens que passaram pelo Instituto Londrinense, né, o ILESE, e hoje estão no mercado de trabalho. Temos também o Adriano de Souza. O Adriano de Souza, o tema dele é atenção especial no corte de cabelo em crianças especiais. Pensa num camarada bacana, porreta mesmo, onde a equipe dele parece até que Papai do Céu designou alguns anjos para ir lá no salão dele participar desse trabalho junto com ele. Olha que bonito, né? São pessoas que, na verdade, são inspiradas por Deus. Eu também né? acredito que não é fácil, né, Cor? Muitas vezes a criança pode se dizer normal, né? Já é difícil, né? Imagina uma autista, então. Eu acho que deve ter Às muita... vezes a criança ela tem medo da pessoa chegar com uma tesoura Imagina, perto da verdade. cabeça dela. Então você tem que ter todo um cuidado, todo um carinho para chegar com calma. Se Você for não pode Tem que ser com muito amor e com carinho, muito né? amor e carinho. Tem verdade. que amar o que faz, né? No caso dos meninos, muitas vezes tem que fazer o pezinho do cabelo, vem até com a navalha, né? Imagina ele ver uma navalha vindo pro lado dele assim. Exato. Imagina Algumas crianças têm dificuldade com o som da maquininha, por exemplo. Também, né? Então eles não aceitam, eles começam a gritar. A gente acha que é uma chorar. brincadeira. Nossa, cortar um cabelo, né? Igual o Cláudio falou. É muito importante ter um cuidado, né? Exato. Continuando aqui, temos a doutora Carla Cristine Tescaro Santos Lino. Ela é escritora do tema Um Relato de uma Professora sobre o Estudante do Transtorno do Espectro e algumas contribuições pedagógicas. Temos também a doutora Amanda Benavenuto. Ela é mamãe de uma criança autista. Nossa. E ela é advogada dos direitos, né? Ela preside, inclusive, na Regional OAB de Londrina, uma comissão relacionada às pessoas com deficiência. Isso é muito importante, né? Ter uma profissional no jurídico, né? Para trabalhar com isso, né? Isso, ela Porque, traz os direitos do autista. Para mostrar, né? Isso, para mostrar. E que isso seja usado realmente para que as pessoas possam entender, né? Que isso daí, existem leis já para isso. É né? muito importante. Recentemente nós estávamos fazendo uma visita ao Rio de Janeiro, há uns 15 dias atrás, e a doutora Amanda foi uma das requisitadas do pessoal lá do Rio para falar sobre esse tema, numa parceria que nós estamos tendo com o pessoal lá do Rio de Janeiro. Nossa, que incrível. Uhum. Aí entra o meu tema, inclusão e ocitocina. Né? Já conversei aqui com vocês, sou idealizador do livro e tenho essa grata satisfação de ter esses queridos escrevendo comigo esse livro. Temos também a doutora Daniela Aparecida Barbosa. O tema dela é intervenção fonoaudióloga dentro do transtorno do espectro autista. Então a fono, né, também sendo... Fono é muito importante, né? É fundamental, porque é questão da fala, né?
que é um dos fatores. Sim, né? todos. Para falar a verdade, todos são. Então, continua. O neurologista, a nutricionista. É importante. E agora a seletividade do alimentar no paciente com TEA, que é aqui a nossa querida doutora Franciele Franco Smith. E se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu quero que você fale. E está Se- faltando alguém? Tem, Está todo mundo presente? tem. Vamos continuar. Sequência aqui, a doutora Daniela Godoy, é neurologia do transtorno do espectro autista. Foi a última, vamos dizer assim, contratada que não vai receber nada, coitada, assim como nós, ninguém de nós vai receber. Mas muito obrigado, beijo no coração da doutora Daniela, Vamos falar o nome de todo mundo. profissional, estamos falando sim. Vamos lá. Né? O TEA no dentista Caminhos e Soluções. É um tema proposto pelo Dr. Guilherme Genovez Júnior e sua esposa, doutora Daniele Cristina Amâncio. Na sequência, temos a doutora Juliana Brum Moraes. O tema dela é diagnóstico tardio do TEA em adultos e comorbidades psiquiátricas. Temos também na área da música. Gente, que incrível. Né? São profissionais excelentes, né? Sim, com certeza. Aí você dá sequência aos demais. Então, na área da música, nós temos a Maria Pacelli, que ela faz toda a parte de musicalidade. Tem Então, ela nome vai de trazer- maestra, né? Isso. Né? Aí na área da psicologia e intervenção precoce, a gente tem a Caísa Sanches, César Darlan e a Micaele Camille Cerqueira César. Que legal. Né? Na área de odontopediatria também, a gente tem com um olhar integrativo a doutora Maria Cristina. Maria Cristina. Isso. E na área de pediatria geral, nós temos a doutora Mariana Kelme Canucci, né? Na área da aromaterapia, olha que legal, a doutora Vera. Aromaterapia, que Isso. incrível. A Vera vai trazer a parte de aromaterapia e ela vai falar também de animais domésticos. Nossa. Né? Então, assim, o quanto o animal traz alegria para as crianças. O pet, né? Isso, pet. A minha filha, hoje ela estava vendo umas imagens na televisão, eu fui prestar atenção, né? E minha filha, e ela é pequenininha, tem 5 anos, e ela só animalzinho de estimação. Só. Ela ficava vendo imagens de cachorrinho, de gatinho, aquela coisa. E eu prestei atenção quanto que isso é importante para o desenvolvimento da criança, né? Mas vamos falar aqui, falaram todos? Estão todos aí presentes? Todos, isso. Esse é o... Depois eu queria que vocês passassem para o Mário, né, Mário? Acho que é importante falar o nome de todos os profissionais, né, Mário? Trazer essa cartilhazinha, pelo menos os nomes dos profissionais, para a gente poder fazer essa homenagem ali na rádio mesmo, nos Instagrams, né, a gente divulgar um pouco mais e falar sobre cada profissional, que são profissionais especiais que fazem parte desse livro. E aí, como que surgiu a ideia? Quando vocês começaram? Quando vai ser o lançamento? Vamos lá. Começo foi, que nem eu te falei, há mais de 25 anos a gente trabalha com inclusão e essa minha passagem, ano a ano em escola diferente, percebendo essas dificuldades, surgiu então a ideia de fazermos esse livro e um a um nós fomos convidando os profissionais que horas estão aqui. Uma das minhas perguntas iniciais, eu fiz isso para a Fran quando, junto com o Dr. Guilherme, fui visitá-la, é que nós não teríamos finalidades financeiras assim remunerativas. Vocês estão fazendo isso pensando em recursos. Exato, não, é um presente, é algo que nós estamos entregando para a sociedade do nosso conhecimento. Parabéns. E no decorrer da caminhada também, aí em conjunto, resolvemos não termos atrelamento político, né? Porque isso poderia também nos atrapalhar, né? Sim. Então, daí surgiu então essa questão do livro. E também ao verificar alguns filmes, que depois posso até deixar aqui para vocês como referência, para que vocês possam estar passando para as pessoas, para também elas poderem estar ouvindo. Então, o livro está já diagramado, nós estamos numa fase de busca, né, Fran, de financeiro. Né? Nós estamos em busca do patrocinador. Essa é a fase importante, né? E aí, o que acontece? O nosso livro vai ser 100% doado para a comunidade. Gente, olha que incrível, porque a primeira coisa que eu fiz a pergunta para a Fran quando ela chegou aqui, quando vai lançar, quanto vai custar, como vai ser? Aí agora ela está me trazendo a informação para vocês que vai ser gratuito. E para eles fazerem esse trabalho gratuito, eles precisam também de doação, precisam de ajuda. Isso, para a impressão do livro. Tanto que Impressão. essa ajuda já vai direto para a gráfica, nem passa por nós.
né? Então a gente está pedindo esse apoio para quem quiser ajudar no livro. E quanto mais a gente A tiragem de arrecadar- quantos livros? Então, nossa meta são 10 mil livros. 10 mil livros. Né? Hoje a gente já tem mais ou menos 2.500. Em torno de 3, 3 talvez. mil. 3 mil Olha, livros já garantido, conseguiram, né? já conseguiram. Já conseguimos. Então vamos lá, vamos fazer o apelo. E eu penso assim, Cláudio, eu acho que nós podemos trazer vocês aqui. O que você acha, Fran e o Cláudio? Pode trazer até mais especialistas e aí vocês voltarem aqui para abril. Acho que vai ser para abril, né? Vocês voltarem para cá. Para vocês estarem falando quando for o lançamento mesmo. Para a gente poder falar mais sobre isso, né? Eu vou até pedir Mas, pode falar. aqui para o pessoal, se quiser, já inclusive seguir a rede social do livro. Vamos sim, fala lá. Até é @vozes no espectro. Pode Instagram. repetir? @vozes Vozes no espectro. no espectro. Gente, por favor, Vozes no espectro. É isso. Viu, Isso é Franciele nosso- e Cláudio, além das pessoas apoiarem, por exemplo, se for empresa, haverá então dentro do livro uma página ali que possa então colocar o logo da empresa, Ok, né? Fazer ok. propaganda, Isso. né? Deixa eu passar É aqui muito para você. interessante, não? Ó, o investimento para o livro está assim. Ó. Se você pode contribuir com R$ 250, empresas, tá? Você tem duas, que eles calculam com caracteres, né? É. Mas eu não entendo muito disso, então seriam 2 linhas de agradecimento. Então, acima de R$ 250, Ou o logo da empresa. não, vai ter, o logo é mais abaixo aqui, né? Acima de R$ 2.000, entendi. aí entra a logo da empresa, tá? Aí você tem, além do agradecimento, você tem a logo da empresa, né? E existe um Pix para que você por possa favor, fazer. vamos lá, né? vamos lá, o Pix. Tem um Pix da empresa, não é nem com a gente, é direto com a gráfica. O Pix chave da empresa, da gráfica posso falar aqui, né? Sim, pode. Não deve. 175 175 88 88 603 603 1000 ao contrário 1000 ao contrário 59 59. Vamos de novo. 175 175 88 88 603 603 1000 ao contrário 1000 ao contrário 59. 59. Essa é a chave Pix para você fazer a doação, para ajudar, no caso aí, para a publicação do livro que já está na fase de diagramação. Eles estão aguardando aí patrocínio, ajuda para que ele possa ser publicado o quanto antes, né? O interessante é que quando você fizer esse depósito, você não esquecer de fazer o comprovante, você remeter o comprovante para um telefone. Pode ser o meu telefone, também pode ser o telefone da própria gráfica, porque o dinheiro cai num caixa único. Sim. E eles precisam saber Sim, que esse saber de dinheiro, onde sabe? que- Então, vai lá. Para os livros. Suzana Ferreira é a gerente financeira da gráfica. Ok. Eu vou passar aqui, o telefone dela é público, vou passar aqui o telefone dela, que é o 996 996 10 10 16 16 63. 63. É um telefone zap que você pode estar passando, então, o comprovante deste depósito. Ou então até no nosso telefone, 998 998 06, 06 perdão, 999 999 83 83 0612. 0612. Mas assim, Cláudio e Franciele, fiquem tranquilos. Cláudio, a gente pode fazer essa divulgação para eles aí no nosso, fazer um post para eles, né, para que a gente possa divulgar na rádio. Então, se você quer saber, a partir de agora, vai estar esses números, a chave Pix, todas as informações que eles passaram aqui, que é difícil até você colocar tudo isso no papel tão rápido. Mas nós vamos abrir o espaço da rádio para ajudar vocês. Muito Tá? Porque a obrigado. nossa rádio é uma rádio que serve a comunidade. E esse é um trabalho importantíssimo para a comunidade. Na verdade, assim, não tem nem preço para colocar aqui, né? A gente está falando, se tivesse que dar um preço para esse livro, não teria preço de tanto. Eu acho que tem preço, lógico. Muita informação. Mas é muita riqueza, né? Então, eu muito rico. eu vou pedir aqui em nome da Rádio Advento, que a gente possa fazer aí, que vocês possam fazer essa contribuição, essa ajuda. Vai estar aí nas nossas redes sociais essas informações, no Instagram, no site da rádio. A gente vai pegar todas as informações da Franciele aqui, Franco, que é a nossa nutricionista, que já é parceira da Rádio Advento há muitos anos. Do Cláudio também, que está aqui, Cláudio, eu estou impressionada, de verdade. Eu não estou falando assim só porque você está aqui, não, mas realmente pelo teu trabalho.
Muito obrigado. Você não tem noção da importância que tem o seu trabalho nas escolas, tá? Como técnico, você pode achar que pode ser pequeno, mas o seu trabalho é grandioso. Te agradeço. E o seu trabalho, principalmente na elaboração desse livro. Você vai estar mudando, já está mudando vidas, né? Sim, a gente volta para falar quando que vai ser o lançamento. Vamos, a gente vai voltar. Tá certo, eu Sabe agradeço. por quê? O tempo é muito curto. Nós estamos aqui já, olha, já 11 horas e o tempo já é muito curto. E a gente está falando sobre esse livro maravilhoso. Eu queria pedir agora que nesse momento o Cláudio colocasse para mim uma musiquinha de fundo aí, para a gente poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Porque nós estamos num momento muito importante do programa, que é entender os reais motivos desse trabalho tão lindo. Porque é óbvio, conhecendo a Franciele como eu conheço, o coração puro dela, de uma pessoa que é amiga. Franciele é aquela amiga que você liga a qualquer momento e ela está disponível para te ajudar. Eu sou testemunha disso. O Cláudio também é essa pessoa, que eu já percebi. E nós estamos aqui para falar sobre um trabalho que é, acima de tudo, eu tenho certeza que para a honra e glória de Deus. Né? Não é para a honra deles como profissionais. Se bem que eles mereciam toda a honra do mundo por eles estarem fazendo esse trabalho, e eles têm, porque Deus está vendo e Deus está honrando eles, com muitas bênçãos pelo que eles estão fazendo. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que a palavra de Deus fala sobre essa questão. Tá? Eu peguei emprestado aqui um pouquinho do nosso querido Cláudio, uma passagem bíblica de Provérbios 17, da primeira parte do verso 22, que fala que o coração alegre é bom remédio. E depois, seguindo aí, né, a gente tem outras passagens que falam sobre essa questão, né, do quanto é importante, né? Porque o mais importante do que receber o reconhecimento das pessoas é receber o reconhecimento de Jesus, né? Ele é que está vendo tudo isso, né? Deus vê a pessoa, a sua diferença e a sua especialidade, né? Deus é especialista em conhecer quem é especial. E todos nós, se a gente for pensar assim, Cláudio, todos nós somos autistas. Porque todos nós, aos olhos de Deus, nós somos especiais. Você tem a sua diferença, eu tenho a minha diferença, cada um tem. A Fran, Mário, todo mundo que está aqui nos estúdios, o Cláudio, a Helena, todos nós. E você em casa, você é especial. Você é autista porque você foi feito de uma maneira totalmente especial. Ah, mas eu sou gêmeo do meu irmão. Não. Deus sabe que cada um tem a sua particularidade. Então, independente se você é autista, se você é TDAH, se você tem algum tipo de outra diferença, você é especial do mesmo jeito. Você faz parte de um seleto grupo de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos mais que especiais, né? Vamos pensar, nós somos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Eu queria agora, para finalizar mesmo, estamos aí só uns 3 minutinhos, dá para finalizar, né, Cláudio? Eu queria que o nosso querido outro Cláudio, que está aqui, que é o técnico, né, o idealizador desse livro tão incrível, falasse um pouquinho da história do Nicolas, um menino tão especial que ele conheceu na escola e que ele, através do seu olhar, do seu carinho, ele pôde mudar a história desse menino. Pode contar, Cláudio. Então, ao chegar nessa escola, o meu aluno não era o Nicolas, mas o Nicolas, Papai do Céu, já tinha reservado ele para mim. Uhum. E no primeiro dia percebi então o Nicolas no sol, camisa de manga comprida, no sol, quietinho, sem amigos. E eu fui lá falar com ele. Como é que é seu nome? Nicolas. Meu querido, saia do sol, está muito quente. E ele me olhou de cima e embaixo e saiu. No outro dia ele fez a mesma coisa, continuou no sol e lá eu novamente falando com ele. E aí, percebendo e já me informaram que ele era autista, comecei a perguntar com ele se ele já tinha comido, como é que ele estava. E pouca coisa ele falava comigo. Uhum. Mas mal sabia eu que ele falava tudo que eu falava para ele falava para o papai dele. E um dia esse papai chegou até mim perguntando quem era eu, procurando por mim. E eu falei, sou eu, Cláudio. Quero falar com o senhor sobre o meu filho. Falei, quem é o seu filho? Porque eu sabia que não era o cadeirante, o Natan. Ele falou, meu filho é o Nicolas. É que meu filho fala muito no senhor. E ele gosta muito do senhor. E você nem imaginava. Não imaginava, não imaginava. E aquilo me tocou muito, porque sinal que eu estava sendo usado por Deus ali. Com certeza. Aí, continuei o meu trabalho. 2, 3 dias se passaram, recebi o telefone do pai do Nicolas, e ele falando o seguinte, eu conversando com ele, o que o Nicolas mais gosta de fazer, pai, quando está em casa? O Nicolas gosta de medir.
Mas mede o quê, pai? Mede tudo, seu Cláudio. Até comprei uma trena para ele. Ele mede a geladeira, a janela, o piso. Nós temos um cachorrinho, seu Cláudio, você não vai acreditar. Ele mede o rabinho do cachorrinho, a patinha do cachorrinho. Ai, que e bonitinho. anota. Aquilo tocou tão fundo no meu coração que eu saí correndo. Falei, Nicolas, teu pai falou que você gosta de medir. Gosto. Topa medir a escola. Gente, é uma escola grande. Eu não vou citar a escola porque eu não conversei nada com o diretor da escola, mas medimos a escola e no decorrer dessa medição, que demorou um tempo, né? Os alunos, colega do Nicolas, tio Cláudio, o que você está fazendo? Eu estou medindo a escola junto com o Nicolas. A gente pode ajudar? Você viu Aí isso, eu Cláudio? falei, Formou a turma, né? falei, pergunta pro Nicolas, né? Nicolas, a gente pode ajudar você e o tio Cláudio a medir a escola? Olha Ele o tio fez sinal Cláudio. com o polegar, só isso. E começamos a medir. E aí, claro, acabou a medição e eu fiquei muito feliz. E quantos metros deu essa escola? Não, eu não sei. Não faz Eu não pergunta sei, de- não me Pergunta faça difícil. difícil, né? Essa é a verdadeira inclusão. Mas medimos a escola toda e foi muito bacana que as crianças começaram a interagir, começamos a brincar daquela brincadeira de jogar a garrafinha para cima e ela parar em pé. Claro que exagerando, jogávamos 10 vezes, a garrafa do Nicolas parava 11 vezes em pé. Ele acertava Meu quase todas. Eu ia lá Deus. jogar, acertava 4, 5 no máximo. Né? As crianças ficaram muito entusiasmadas e começaram a brincar e já não precisava mais de mim para tirar o Nicolas do sol. As crianças já procuravam ele e ficava lá jogando garrafinha. Então a gente sabe assim que foi o meu propósito ali foi esse. E quantos outros propósitos em outras escolas, professora? Né? Vai ter, né? Outras situações. Então esse livro, penso que talvez vai abrir divisores de água nesse sentido de Não, nós vai nos mudar capacitarmos, vidas, tá vai bom? mudar vidas. Então, Eu- o Nicolas, na verdade, o Já Nicolas ele foi era um mudar. especialista em cálculos. Em cálculos. Em cálculos, em posição, medidas, em jogar medidas, garrafinha. É isso aí. Muito obrigado, viu? Nossa, Cláudia, eu estou impressionada. Eu que agradeço. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Franciele. Franciele, sempre que vem aqui, ela abre a nossa mente assim, ó. E agora ela vem com um livro. Eu é mulher. E aí eu queria que você desse as suas últimas considerações aí, Franciele, para a gente deixar seus contatos e vamos... Eu quero agradecer, né, o convite da rádio, que está sempre aqui de portas abertas para gente, né, o Cláudio sempre abre aqui para você o espaço para a Sempre. gente vir. E eu gostaria de deixar aqui até uma frase de uma das autoras, que ela fez uma música, a Maria Facelli, Poxa, que né, legal. que é as nossas diferenças que nos tornam especiais. Ai, que lindo! Né? Então, eu acho que é isso. Então, as nossas diferenças. Então, não é o autismo em si. São as nossas diferenças. E a gente tem que respeitar e aprender a conviver com elas. E como é difícil nesse mundo, né, as pessoas respeitarem as diferenças, né? Então vocês estão dando uma aula aqui, uma aula de Deus, uma aula de coisas boas, sabe, de respeito. E a gente está muito feliz. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu ficaria o dia inteiro parabenizando vocês. Eles vão voltar, tá? Fiquem tranquilos, eles voltam para lançar o livro. E se Deus quiser, nós vamos bater todos os recordes aí. E não vai ser só 30 mil cópias, não, vai ser muito mais do que isso. Cláudio, obrigada, muito obrigada. E vamos, na sequência, à programação da Rádio Advento. Tá, eu agradeço a presença aqui do Cláudio Luiz, né? E também da Franciele Franco, que é nutricionista. E esperamos, então, em breve, o retorno de vocês aqui para dar, então, mais um testemunho, né? Daquilo que vocês colocaram no projeto e seja uma realidade para toda a comunidade londrinense. Obrigado, ouvinte. Fique conosco. Advento FM, a Rádio da Esperança.